Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que você esteja me vendo. Venho hoje para mais um vídeo falar sobre os grupos, né, da Champions League, sobre a temporada em si, do que promete ser dessa nova Champions League, que inicia no dia 14 agora de setembro. Eu queria falar um pouco sobre os grupos também, as projeções, aquilo que eu acho que vai acontecer. Claro que a temporada é longa, mas eu queria comentar um pouco sobre cada grupo individualmente. Primeiro sobre o grupo A. O grupo A que tem Paris Saint-Germain, Manchester City, Clube Bruges e o RB Leipzig. Um grupo muito interessante, é um dos grupos mais difíceis ao meu ver, um dos grupos mais equilibrados. Tem duas equipes que para mim são uma das favoritas, né? São duas das favoritas ao título da competição, o Manchester City e o PSG. E tem o Leipzig, que é um time que, apesar de estar em um trabalho novo, né, que está iniciando agora, trocou de treinador, perdeu sua melhor peça, né, que era o técnico, que era o Nagelsmann, que agora é o treinador do Bayern de Munique. Perdeu o zagueiro, o Pamecano, e perdeu também o meio-campista, o Sabitzer, ambos para o Bayern de Munique. Mas o time do Leipzig ainda é um time que tem um investimento da Red Bull, então é um time que promete incomodar bastante nesse grupo. Eu acho que é muito difícil nesse grupo que City e PSG não avancem, mas o Leipzig é um time que pode incomodar e acredito que seja o time que vai ficar com a vaga na Europa League, né, que é a terceira posição. E o Clube Bruges, acredito que infelizmente vai ser o clube que não vai fazer muitos pontos nesse grupo, vai acabar ficando com a última colocação também. Entre City e PSG eu acredito que vai ser um embate bem equilibrado. Eu vejo o time do City um time muito mais sólido, muito mais equilibrado, talvez com menos estrelas, né? Se você for comparar individualmente cada elenco, o PSG ele tem uma qualidade, digamos, considerável acima da do Manchester City, você compara os elencos mesmo, mas na prática, como os times se comportam, eu vejo no City um time muito mais equilibrado, muito mais sólido, que passa muito mais confiança como time, como coletivo, como funcionamento do que o próprio Paris Saint-Germain, que eu acredito que precisa evoluir muito. Tem a chegada de novos jogadores, Messi, Hakimi, Nuno, Sérgio Ramos, outros jogadores que precisam encaixar no time, além do Pochettino, que essa temporada vai pegar o trabalho desde o início, né? Teve a pré-temporada, está iniciando uma nova temporada. Então é um time que a gente precisa ver como vai funcionar ainda como coletivo, como engrenagem, né? Com essas novas peças, que realmente foram aquisições importantes, principalmente na defesa, né? O time se reforçou muito bem, mas eu acredito ainda que o City é um time muito mais sólido, que passa mais confiança. Mas eu acredito que o embate ele será bom e vai ser equilibrado e vai ser legal de ver também. O grupo B, ele tem Milan, Atlético, Porto e Liverpool. É um grupo muito difícil, acredito que é o grupo mais difícil, é o grupo da morte mesmo. Tem, para mim, um time que é o Liverpool, que é um time mais consistente, é o melhor time do grupo, né? Acredito que um pouco acima ainda do Atlético, do Milan e também do Porto. Mas os outros times ali vão competir muito bem. Eu acredito que Milan, Atlético e o Porto, né? Acredito que o Porto ele esteja um pouco abaixo desses times, mas pela campanha da última edição, pelo time que é em si, acredito que é um time que vai dar muito trabalho para esses outros, né, os outros adversários, mas eu vejo entre Milan e Atlético ali uma disputa maior pela segunda posição e acredito que vai ser um grupo muito difícil mesmo. Assim, eu imagino que o Atlético ele fique com a segunda vaga, né? Mas eu acredito que realmente vai ser bem equilibrado, bem difícil, porque o time do Milan não é um grande time, mas é um time que tem evoluído, né, nos últimos anos no trabalho do Pioli e tem aquisição ali de algumas peças importantes, interessantes. O time tem amadurecido mais, né, no decorrer do trabalho do Pioli também. Então acredito que o time possa incomodar. E o time do Atlético ele tem evoluído também, né, é o atual campeão espanhol. O time tem a chegada de novos reforços importantes como o Griezmann, Matheus Cunha, tem a chegada do Depou também.
Então é um time que vai melhorar, eu acredito, né, ao longo da temporada. Está começando ainda, não começou a temporada tão bem assim, mas é um time que sempre foi sólido, né? Nas mãos do Simeone é um time muito, muito difícil de jogar. Então acredito que vai ser muito equilibrado. E apesar de achar que o Liverpool leva uma certa vantagem com os outros, é um time que também vai passar por muita dificuldade, até porque os adversários não são fáceis, né? São Porto, Milan, Atlético são adversários difíceis, né? Então vai ser um grupo equilibrado, mas eu vejo Liverpool, Atlético e o Milan nessa ordem mesmo no grupo, e o Porto ficando com a última posição, mas não acredito que não será fácil, né? Serão jogos realmente muito difíceis para mim. É o grupo da morte, é o grupo mais difícil da competição. O grupo C é um grupo com Besiktas, Borussia, Sporting e Ajax. É um grupo que eu acredito que o Borussia ele tem uma capacidade maior de não sobrar no grupo, mas de se classificar até com um pouco mais de tranquilidade. Não é um grupo fácil, né? São adversários difíceis. Lembrando aqui que a gente está falando de Champions League, não existe adversário fácil, tá? Tudo bem, pode existir um time ou outro que há uma diferença grande, assim. Se eu for pegar City contra o Bruges, ou PSG contra o Bruges, enfim, Real Madrid contra o Sheriff, talvez a gente veja ali uma diferença um pouco maior, mas não são necessariamente adversários fáceis, né? Existe um trabalho, existe um time, os caras estão ali todos os dias trabalhando, estudando para dificultar ao máximo e fazer o trabalho deles, né? Eles querem classificar ou pretendem, tem uma meta, um objetivo para alcançar. Então não é simplesmente, vão chegar, vão golear e assim, a gente não está falando de nada amador aqui, a gente está falando de profissionalismo da maior competição do mundo, onde tem adversários difíceis e times realmente competentes, né? Que trabalham e muito para estar ali. Mas eu acredito que nesse grupo o Borussia ele sobra um pouco mais, né, comparado aos adversários. O Ajax vem numa temporada e não começou tão bem assim, mas é um time interessante com o Ten Hag, com um trabalho que já tem uma sequência, já tem algum tempo, apesar de ter também novos jogadores, principalmente ali na faixa do ataque. E é um time com muito talento também, eu acredito que vai brigar pela vaga com o Besiktas, com o Sporting, vai ser uma disputa boa. Eu vejo no Sporting, que é o atual campeão português, um time bem sólido, tá? Um time bem difícil, mas eu acredito que essa segunda vaga ela vai acabar ficando com o Ajax, mas é bem equilibrado. O Borussia não é um time tão sólido assim, mas comparado aos adversários eu acredito que vai ter um pouco mais de facilidade, vai ficar com a primeira posição do grupo, e as outras duas posições, né, que é a segunda posição e a terceira, que dá vaga para a Europa League, vão ser disputadas pelos outros times, né? Besiktas, Sporting e Ajax. Eu acredito que o Sporting ainda fique com a vaga da Europa League. O grupo D está composto por Real Madrid, Inter, Shakhtar e Sheriff. Um grupo também interessante, né? Eu acredito que o Real Madrid, apesar de estar num trabalho novo, né, com um novo técnico, tem uma pequena vantagem comparado às suas adversárias, porque como time, para mim é um time um pouco melhor que os seus rivais aí, mas não vai ter vida fácil, né? Principalmente enfrentando o Inter e o Shakhtar. A Inter também vem de um trabalho novo, perdeu algumas peças importantes, mas conseguiu repor até bem, não na mesma altura, mas repôs bem, perdeu o Lukaku, mas repôs com Zico, com Correa, tem o Lautaro, perdeu peças como o Hakimi, né, na lateral, o treinador que é o principal maestro ali daquele time que foi campeão italiano, mas depois bem, né, trouxe o Inzaghi, técnico da Lazio, que mantém ali uma base mais ou menos de um jogo que o Conte tinha, né, o estilo que o Conte tinha, e o time tem um elenco interessante. O Real Madrid manteve a base, né, da última temporada, reforçou com o Camavinga, com jogadores interessantes, perdeu, claro, as suas peças de defesa, né, talvez aí que esteja a maior deficiência, entre aspas, do time, né, em termos de peças,
Perdeu o Varane, perdeu o Sérgio Ramos, que não jogou tanto assim na última temporada, e não repôs a altura, né, digamos assim. Mas o ataque do time começou muito bem essa temporada. O Ancelotti é um treinador excelente, né, dispensa comentários, então acredito que vai agregar bastante para o time. E eu acredito que a vaga fique com os dois, tá? Com o Inter e com o Real Madrid, na primeira posição, mas o Shakhtar acho que é um time que vai incomodar bastante. E o Sheriff é o time que está estreando agora, né? Eu acredito que possa até gerar uma surpresa, um impacto, né, diferente, até por se tratar de uma estreia mesmo, mas eu acredito que fique assim esse grupo, né, com o Real Madrid em primeiro, o Inter em segundo e o Shakhtar em terceiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que deixem comentário de vocês, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo também para me ajudar a fortalecer meu trabalho. Até mais. Valeu!